Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a importância da automação no marketing, neste caso o B2B, e estamos no live para mais um I Love Marketing. Quero agradecer desse lado os que estão a assistir a esta conversa que promete ser muito interessante e é um tema também muito relevante atualmente. Queria dizer-vos que, para quem não conhece ainda, não é? Que o projeto do I Love Marketing foi criado de e para apaixonados pelo marketing e tem um propósito muito importante, muito relevante, que para mim nunca deve ser deixado de dizer, que é contribuir para a evangelização ou a importância do marketing para as empresas em Portugal, essencialmente, porque estamos em Portugal e a verdade é que temos que ser cada vez mais e melhores, e o marketing tem aqui um papel fundamental na evolução sustentável das empresas. Pois bem, vamos estar juntos durante 40 minutos. Durante esse período têm a liberdade, total liberdade para lançar as questões que quiserem, ok? Se não tivermos tempo para respondê-las, serão depois respondidas nos canais habituais do nosso We Love Marketing, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, ok? E pronto, hoje vamos ter uma conversa a três e por isso eu vou chamar a Catarina, ok? Catarina, Olá! estás aí? Olá, boa Sim, noite. olá, tudo bem? Ora bem, a Catarina está aqui hoje, é uma convidada também. Aliás, não é convidada, vamos ser os dois assistentes um do outro aqui Sim. neste We Love Marketing, ok? A Catarina fez ontem anos, por isso temos que lhe dar os parabéns, ok? Ela apesar da sua juventude, já tem aqui uma grande experiência em marketing. Ela atualmente é Marketing Assistant na F5 Tecnologias de Informação, que se foca mais em soluções de Business Intelligence, corrija-me se eu estiver enganado, ok? Está certo, sim, está certo. Está certo? Acertei em tudo? Pronto, ok, perfeito. Sim, Então já não precisamos falar mais, olha, podes exato, ir, está bem? pronto, eu posso ir embora. Olha, podes ir embora. Vamos chamar então o nosso convidado, Catarina. O que dizes? Sim, claro. Então vamos lá. Hugo é chamado aqui à conversa. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Hélio, pela oportunidade de estar aqui a dar também o meu contributo e parabéns à Catarina, que fez então ontem anos. Muito obrigada. Só não cantamos por pronto, pelo menos eu não sou afinado. É melhor não, Sim. é melhor não. É só. Está ótimo, sim. Então, Hugo, olha, antes de começarmos a falar sobre o tema, abordar o tema, diz-nos quem és, o que fazes, quem é o Hugo, para que te conheçam melhor. Ora bem, então Hugo, diretor de marketing da Bresimar Automação. A Bresimar Automação é uma empresa de Aveiro que trabalha essencialmente como um fornecedor de engenharia para soluções de automação industrial. Ou seja, estamos a falar de indústria pura e dura. E muitas das vezes, quando falamos de marketing e quando vemos artigos sobre marketing, estamos muito ligados ao consumidor, estamos muito ligados ao B2C, não é? E isso faz com que exista ainda pouca informação sobre o B2B. A minha carreira assenta essencialmente em marketing B2B. A minha carreira iniciou-se no grupo Bresimar e já lá estou há 10 anos, os desafios têm sempre surgido, felizmente. E agora compete-me liderar uma equipa composta por 5 pessoas para abraçar aqui estes novos desafios de um B2B cada vez mais exigente, cada vez mais personalizado, com uma necessidade de velocidade e de agilidade cada vez maior. E esses são os meus desafios diários. É para isso que me levanto todos os dias e que vou com felicidade trabalhar, até porque também é um dos temas que nós trabalhamos muito na Bresimar, a questão da felicidade do trabalho. Sim, e com certeza a empresa não tem 38 anos de idade por acaso, não é? E é de dar os parabéns por tudo o percurso que tem feito, e eu conheço um pouco, porque eu já trabalhei em Mira, ok? E conhecia muitas indústrias dali da região de Mira, Aveiro, ok? Até porque nós trabalhámos com muita maquinaria e se calhar até vocês foram até fornecedores nossos, não sei, se calhar não era o meu setor. Mas pronto, os parabéns. E olha,
Catarina, vamos lançar aqui já a primeira questão, aqui ao Hugo. Sim. Esta já direta aqui do tema, diz-nos porquê recorrer à automação do marketing? Já assim, logo, assim de pé juntos. Vimos muito bem neste último ano que cada vez mais a necessidade de velocidade, de agilidade, uma capacidade de nos adaptarmos com maior velocidade se tornou cada vez mais evidente. E então as nossas equipas, que são sempre muito lean, são sempre muito ajustadas àquilo que são as necessidades, já não se conseguem desdobrar mais em esforços. Sabemos que quando queremos aumentar a nossa capacidade, quando queremos aumentar a qualidade daquilo que entregamos, temos que conseguir sistematizar. É impossível que uma equipa consiga aguentar cargas de trabalho extremamente elevadas durante todo o período. Então, muito mais do que nós termos as pessoas sobrecarregadas, temos que libertá-las para elas poderem ser criativas, para elas poderem inovar, para poderem trazer realmente valor ao processo. E isso a automação permite-nos. Porquê? Porque pensamos numa metodologia, testamos a ver se ela funciona e depois automatizamos. E realmente o que nós estamos a entregar, o valor que estamos a entregar, é multiplicado pelo número de interações que nós conseguimos automatizar. E aí sim, eu acredito que estamos a criar valor e a multiplicar a nossa capacidade. Isso é realmente interessante e tocaste num ponto relevante que é a questão do inovar, criar, errar, que também faz parte do processo. E no meio disto tudo, também há aqui muitos dados. Eu não sei se tu, Catarina, queres lançar aqui alguma pergunta no sentido dos dados e automação. Tu estás à vontade para colocar todas as questões, mais algumas. Estamos aqui todos a aprender. Hein? Hoje estamos aqui todos a aprender. É assim, o tema automação de marketing ainda é um bocadinho recente para mim, mas também já começo a perceber como é que funciona e quais são as vantagens de realmente automatizar processos. Lá está, como o Hugo disse, é mesmo uma questão de libertar as pessoas para aquilo que realmente interessa, porque há muita coisa que uma pessoa perde tempo e não faz sentido, não é? E felizmente já existem cada vez mais ferramentas, falo por exemplo no caso das ferramentas de email marketing, quase todas elas, não só permitem agendar o envio de newsletters ou outro qualquer tipo de e-mail, como também criar mesmo um conjunto de automatizações para enviar para determinados públicos, segmentos, em determinadas datas, horas, com determinados tipos de conteúdo, campanhas, ou seja, lá está, acaba por tornar todo o processo mais eficiente, economiza tempo às pessoas, é mais objetivo, há um maior controle. E com esta questão da coleta de dados, eu também acredito que no processo de automatização há sempre, não só há tempo para que as pessoas se dediquem a outras atividades, como também dá para começar a perceber, ou seja, que público é aquilo que nós realmente estamos a trabalhar. E a partir daí realmente recolher dados sobre aquelas pessoas, sobre aquele público, que é fundamental, e usá-los a nosso favor, para depois, neste caso iria eu, para personalizar mais o tipo de comunicação, para compreender melhor o público. Por isso eu também acredito que os dados e claramente a automação estão de mãos dadas, e faz todo sentido investir nestas duas vertentes. E pronto, então isso deixa-me aqui uma pergunta para o Hugo, que é qual a relação deste boom de dados e automação, porque vivemos cada vez mais na era dos dados, então quando estivermos aqui o 5G a funcionar, ainda mais dados vão surgir e obviamente que aqui a automação vai ter um papel ainda mais preponderante. Como é que vocês tratam esses dados? Como é que os usam para... Um dos principais objetivos que eu tive aqui, mal assumi a direção de marketing da Bresimar, foi efetivamente ligar dois mundos, o mundo comercial e o mundo de marketing, tantas vezes estão desligados. Isto porquê? Porque nós necessitamos de centralizar a informação. Se nós queremos tomar decisões sobre uma determinada campanha, uma determinada ação ou um conjunto de ações que vão estar automatizadas, nós temos que conseguir ter uma visão 360 do cliente. Temos que conseguir recolher diversos touchpoints que vamos tendo ao longo da sua jornada e compreender em determinados momentos o que é que o motiva, ou seja, quais são os triggers de ação que estão a ser gerados e que podem, de alguma forma, beneficiar ou ser um catalisador daquilo que é o nosso sucesso. Então, enquanto ferramenta, eu acredito que o CRM
por si só, é uma ferramenta central na agregação de dados para que nós consigamos, e a Catarina introduziu isso muito bem, e eu concordo totalmente, que todas as decisões têm que ser fundamentadas em dados. Não há decisões que sejam, por si só, tomadas com base em intuição. Se nós tivermos... O chamado achismo, não é? O achismo já desapareceu da Sim. equação, ou tem que desaparecer. Isto é simples assim. Precisamente, e a capacidade que nós hoje temos para multiplicar o número de pontos de contacto com o cliente, lá está, com estas ferramentas de automação, conseguimos multiplicar as vezes que estamos em contacto com eles, permite-nos também multiplicar o número de vezes que recolhemos informação sobre a interação. Ou seja, determinada comunicação interessa, não interessa, há algum engagement do cliente naquela interação, naquele tipo de conteúdo, ou não é aquele tipo de conteúdo que ele está à procura. Importa também é nós termos essa disponibilidade, e daí a automação ser essencial, a disponibilidade para analisar, para compreender o que está a acontecer, para perceber quais é que são os triggers da ação e multiplicar os fatores críticos de sucesso que nós temos. Ou seja, cada vez mais compreender onde é que nós somos bons e pôr o nosso esforço nisso. Sim, até porque na implementação de um sistema de automação é preciso definir muito bem esses triggers e em que alturas é que eles são ativados para que depois a ação que se pretende seja ou se tente que seja conseguida, não é verdade? E já agora, aqui uma à parte, e isto é um dado curioso, porque falamos normalmente quando se fala em marketing é muito mais focado no business to consumer, ok? Para o consumidor, regra geral, não é? Também é muito mais interessante no sentido e desafiante, até nem é interessante, é mais desafiante se calhar, ok? Mas quando falamos em business to business, e é um dado curioso que eu vi num estudo qualquer, que o business to business normalmente, ou regra geral, utiliza mais canais do que o business to consumer, ao contrário daquilo que se poderia pensar. Concordas com esta afirmação, que não é minha, é de um estudo que eu li, mas tendo em conta que o teu conhecimento de marketing, aquilo também vês e lês? Sim. Tudo isto depende da realidade que estamos a avaliar. Isto porquê? Porque no meu caso, no caso do Bresimar, nós utilizamos os canais que são mais relevantes para o tipo de público que nós estamos com quem nós queremos interagir. Ou seja, posso adiantar-vos que o email marketing continua, ou seja, o email como ferramenta de comunicação continua a ser o ponto central da nossa estratégia. Obviamente, não é o único, nem de perto nem de longe. O que tem vindo a acontecer é um alargar do número de canais que nós temos trabalhado, fruto também da capacidade que vamos buscar ao fator automação. Ou seja, como nós conseguimos automatizar mais processos, conseguimos explorar novos canais, e encontrar novas formas, porque sabemos que os nossos clientes são cada vez mais exigentes ao nível da personalização. Nós temos que trabalhar não só o micro-targeting, mas também micro-segmentação para lhes conseguir levar efetivamente a informação que é importante para eles, para que nós consigamos uma realidade, e eu disse esta frase no início do projeto de implementação do CRM, nós queremos comunicar menos com os nossos clientes. Menos. Ou seja, eu não os quero continuar a bombardear com toda a informação. Não, eu quero saber que informação é que é relevante para eles e fazer-lhes chegar essa informação no momento certo. É isso que eu quero. E para isso eu tenho que ter dados, tenho que ter informação. E como o Rafael Vieira diz muito bem no comentário, os dados são ouro agora, não é? E é verdade, isto já não é o petróleo, é os dados. É os dados é que contam. Mas pronto. Diz-me uma coisa, não sei se tens alguma pergunta para fazer, Catarina, ou não. Isto sobre a questão da automatização e também ligado aos dados, eu acho que a automatização pode-se resumir quase numa frase que é, neste caso, termos a capacidade de dar uma resposta a todas as situações ou a quase todas as situações, porque à medida que uma marca vai criando os seus fluxos, as suas automatizações, vão começar a acontecer muitas coisas com o seu público ou seja, vai ter a capacidade também de prever, se calhar no futuro, o que é que pode melhorar, o que é que pode fazer a nível da sua comunicação e estar assim preparada para que realmente, lá está, seja mais eficiente, faça mais sentido e depois é outra questão que também é muito debatido na área do marketing no geral, que é a questão de termos resultados que são mensuráveis. Lá está, os dados para os trabalhar, para os apresentar, para os analisar, que é fundamental, porque só assim é que nós também conseguimos também perceber qual é a evolução que estamos a ter e lá está, e é acabar com os achismos, que é um desafio grande ainda, não é?
e sermos pertinentes, não é? Porque olha Sim, o pois caso, é. irrelevantes, a personalização, como eu acho que daqui, destas questões todas, acho que é muito importante a personalização e cada Sim, vez mais, sim. porque, não é? Ou as pessoas gostam de se sentir únicas, não é? E Sim. não serem mais um no meio de tanto, a comunicação é para aquela pessoa, não é? Eu acho que é o que Sim, faz sentido. eu também sou da opinião que se nós quisermos extremar a personalização, pode se tornar até um pouco esquisito. Mais do que a questão só da personalização, é compreender aquilo que é importante, porque lá está, eu posso receber uma comunicação de um fornecedor meu que nem está a personalizar muito a forma de tratamento na sua comunicação, mas a forma e o conteúdo que ele me está a entregar é extremamente importante para o meu dia a dia. E isso é que vai fazer com que eu valorize aquela comunicação, o valor que ele me está a entregar. Ou seja, claro que a personalização vem muito mais, porque eu só estou a fazer esta ressalva porque muitas vezes as pessoas sentem que a personalização é o facto de ter o nome da pessoa no início do e-mail. Sim, 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 E sim. vai muito mais além do que isso. Sim. Claro, e fizeste bem em fazer essa à parte, porque realmente é muito importante. Isto não é só dizer olá, Hugo, não é? Olá, Catarina. Há muito mais mundo Sim. além disso, não é? As cores, os temas, os conteúdos que aquela pessoa gosta, etc. Isso é muito importante, não só para a fidelização, como também a questão do relacionamento com o cliente. O cliente perceber que a empresa tem cuidado com os seus dados também, tem cuidado com ele, no sentido que está atento ao que ele gosta e está atento àquilo que para ele é fundamental, depois, durante a sua Customer Journey, neste caso, nem é Customer Journey, agora isso é mais para o consumidor, mas na sua jornada de Mas sim, na cliente. jornada, claro que sim, claro que Sim. sim. E eu complementava apenas, que se calhar fazendo aqui um pouco da diferença que nós sentimos no meio industrial. Ou seja, enquanto temos muito essas sensações em business to consumer, ou seja, quando há muito aquilo, eu gosto desta marca, ou a sensação que eu tenho a comprar é agradável, nós sabemos que a jornada de compra num processo industrial é extremamente complexa, envolve muito mais pessoas, envolve muito mais decisões que têm tipicamente por base factos, não é? Cálculos efetivos de dimensionamento de soluções, ou seja, são decisões muito mais racionais, que têm também um contexto, obviamente, de nós nos sentirmos confortáveis a trabalhar com uma determinada marca, mas as decisões têm uma base racional. E então é muito importante para um marketing business to business ter isto em mente, saber que se nós estamos a falar com pessoas que vão tomar decisões racionais, temos que lhes fazer chegar informação para que eles possam tomar uma decisão favorável para a nossa marca, para que nós possamos acompanhar aquilo que são as necessidades específicas da sua área de atividade. E cada vez mais que eles sintam, quando estão a receber uma informação da minha parte, por que canal que seja, que lhes vai acrescentar alguma coisa para resolver um problema que eles têm no seu dia-a-dia. Daí eu sentir que há uma necessidade muito grande de nós, enquanto marca, de termos o controle dos canais que estamos a trabalhar, para que possamos sistematizá-los num só sítio, e agregar informação e compreender o que é que está a acontecer nas diferentes interações que estamos a ter com o nosso cliente. Sim, e no final de contas, conquistar a sua confiança, na verdade. Que é o ponto alto, não é? Quando se conquista a confiança neste setor de business to business, é algo muito, muito valioso, não é? Se os dados são ouro, aqui eu não sei, mas também podemos dizer que a confiança é ouro, também vale ouro, no sentido que há a haver depois uma recorrência e continuidade com a marca. Não sei se ias fazer alguma pergunta, Catarina. Não? É sobre neste caso, sobre o segmento do business to business, eu diria que, uma vez que também estou a trabalhar esse mercado, acho que é desafiante porque, neste caso em particular da área do business intelligence e análise de dados, eu noto que ainda há setores que são um bocadinho mais conservadores, digamos, para esta área, mesmo para a parte dos dados, porque já aconteceu falar com pessoas de vários setores, quando falamos em dados, acham que é sempre dados, por exemplo, de faturação, dados, diria eu, básicos que estão à vista, não é? Das pessoas e que as pessoas tratam em folhas de Excel e ficam-se um bocadinho por aí, digamos.
Mas vai muito além disso e também acho que esta parte dos dados e agora a questão da pandemia também veio ajudar por causa da digitalização que nós estamos a atravessar ainda de uma forma muito mais acelerada do que antes, ou seja, está-se a reafirmar, mas acho que ainda há muito trabalho a fazer no sentido de aumentar um bocadinho a literacia das pessoas em relação à importância dos dados, do business intelligence enquanto área, que ainda é um termo que assusta um bocadinho, apesar de estar cada vez mais presente no dia a dia de muitos profissionais, mas ainda há muitos setores que são um bocadinho mais, não dão tanta confiança, lá está essa questão, e eu também acho que da nossa parte, enquanto profissionais, acho que também é nosso dever, digamos, educar um bocadinho as pessoas para este tema, para que haja mais abertura e elas percebam que isso vai impactar o negócio delas e vai ajudar a que lá está, elas tomem decisões que realmente sejam informadas e em tempo real também, que isso é importante, que consigam nutrir as leads que já têm ou conquistar novos clientes e daí para a frente melhorar o negócio. Por isso, acho que Mas por aí. isso é um trabalho dos profissionais, mas também um trabalho das empresas de uma forma geral. E com certeza Claro. que a Brasimar tem clientes que entendem perfeitamente o que é isto, tudo aquilo que estamos aqui a falar, de bom, de automação, etc. Mas tem com certeza também outros clientes que não entendem tão bem e nesses clientes têm que fazer um trabalho digamos, de mais do que vender, se calhar até próprio soluções inovadoras ou equipamentos, tem que evangelizar a importância de determinadas situações, até mesmo numa questão que vocês trabalham com automação, não é? Fazem, automatizam processos de produção, portanto, muitas vezes vocês também têm que fazer ver ao cliente, não é? Aquele que é menos, menos entendido, digamos assim, ou que é mais cético em termos de perceber o valor real daquilo que vocês estão a oferecer. Certamente. Ou seja, eu acredito sempre que a automação por si só, ou seja, a automação termo por si só, não acrescenta valor, não é? Ou seja, o que acrescenta aqui valor é o resultado que nós vamos ter no final de uma determinada implementação. Seja esta do ponto de vista de marketing, seja esta do ponto de vista de tecnologia e de produto, tal e qual como nós fazemos do ponto de vista industrial. E, obviamente, todas estas decisões têm por base o resultado final que nós vamos ter, o retorno do nosso investimento ou o aumento de determinada qualidade que nós queremos atingir com esta implementação. Tal e qual como fazemos isto do ponto de vista industrial, através da nossa capacitação de pessoas dentro da nossa organização, da nossa capacidade de engenharia para conseguir suportar as necessidades específicas dos clientes, devemos fazer exatamente o mesmo nos nossos departamentos. Ou seja, temos que respirar estes processos de perceber quais são as necessidades específicas do nosso cliente, pôr o cliente ao centro da nossa ação estratégica e não nos focarmos unicamente em ferramentas, como muitas vezes é uma tendência simples de nós fazermos. Ou seja, de pensarmos assim, agora vou implementar uma nova ferramenta aqui no meu processo porque vai agilizar, vai trazer coisas novas. Isto por si só pode ser interessante e é bom trazer novas competências para dentro de portas, mas eu acredito que o foco deve estar centrado em o que é que traz valor para o meu cliente. Ou seja, como é que eu posso acrescentar no final do dia um pouco mais àquilo que é a percepção que ele tem em relação ao meu serviço, ao meu produto. E é nisso que nós nos focamos, tanto do ponto de vista de indústria, enquanto oferecemos serviços, como no nosso departamento. E estamos 100% alinhados com as necessidades específicas de cada um dos clientes. E isso é muito importante na perspectiva, por exemplo, a automação dos processos de marketing e depois de uma forma geral, não é, da empresa, permite que vocês também, enquanto empresa, enquanto equipa, como um todo, funcionem de forma muito mais ágil. E sendo mais ágeis, também conseguem ter um cuidado maior para com o cliente, se calhar realizar o tipo de ações próximas do cliente que se calhar não faziam antes, e não estou a falar uma questão até porque pandémica que foram obrigados a fazê-lo, mas sim porque existe mais tempo para isso, não é verdade? Mais tempo de cuidar o cliente, de lhe dar o carinho que ele muitas vezes precisa, até porque na indústria, e corrija-me se estiver enganado, é mais importante muitas vezes a questão daquilo que somos enquanto parceiros, porque somos parceiros e não propriamente um fornecedor
cliente, ok? E mais como é que eles percepcionam a marca, não é? O fornecedor, de uma forma geral, como é que vai contribuir para que, no final de contas, o cliente, o vosso cliente tenha no fim, otimização de recursos, custos mais reduzidos e gerar mais lucros no final do ano, que é isso que o cliente quer. Sim, sem dúvida. Nós estamos numa área de atividade, como grande parte das atividades industriais e business to business, são bastante relacionais. Ou seja, existe uma proximidade, quase como dizias, já li muito bem, de uma parceria entre as duas entidades, numa lógica de quanto mais nós conhecermos os nossos clientes, quanto mais próximos nós estivermos deles, melhor podemos providenciar serviços, melhor podemos escolher as soluções que vamos implementar. Ou seja, é uma situação em que ambas as organizações beneficiam e daí a necessidade que o nosso departamento de marketing pensa assim desde a prospecção. Ou seja, que a nossa forma de fazer prospecção esteja alinhada com a nossa forma de fazer pós-venda. Que tudo seja uma estratégia perfeitamente alinhada e que consigamos compreender com quem é que nós estamos a comunicar. Ou seja, quem é que é a pessoa que está do lado de lá, a quem é que nós queremos chegar e qual é que é a melhor forma de nós lhes conseguirmos chegar. E daí acrescentava essa questão, Hélio, da questão dos vários canais, porque estamos constantemente a explorar novas formas de conseguir chegar a estas pessoas que nós acabamos já por conhecer, já sabemos o tipo de perfil, e isso é muito importante, nós temos um perfil desenhado, um tipo de buyer persona, se quisermos utilizar este perfil, porque não é bem assim no business to business, mas para se calhar todos nós, marketeers, conseguimos entender, sabemos quem é que é o perfil e conseguirmos ter uma comunicação coerente, controlar canal offline, online, ter a percepção clara do que é que está a acontecer e não ser disruptivo numa abordagem online em que prometemos tudo e depois chegamos ao canal offline e as coisas não são assim. Ser coerente. Focar-se efetivamente em quem está do lado de lá, em quem está a receber as nossas comunicações, em quem está a receber as nossas equipas, em quem está a receber, seja um catálogo, uma brochura, seja o que for. Ser coerente. Focar-nos no valor. E isso é mais uma coisa que a automação permite, que é garantir essa coerência, porque os fluxos são testados, são criados de acordo com todas essa análise, ou seja, buyer personas, portanto, depois aqui os fluxos, os automatismos, não há por que errar, ok? É fazer aquilo que está definido, que vocês estudaram, e é implementar. Ok? Mas, entretanto, vamos falar sobre o processo, como é, para quem quiser iniciar um processo de automação de marketing, os passos aqui que devem ter em consideração, etc. Porque, efetivamente, nós vivemos num mundo tão acelerado, cada vez mais, isto, como costumo dizer, é um TGV a alta velocidade, ok? E pelo que eu sei, eles atingem 400 e tal km/h, assim uma coisa, pelo menos foi o último que vi, e é verdade que isto muda tão rápido que as empresas têm que estar a par realmente do avanço tecnológico também que existe e depois criar aqui a simbiose entre essa tecnologia, a digitalização e como é que isso pode tornar melhor, em termos de que se pode transformar em melhor experiência em termos de marca com o seu cliente, não é? Porque isso depois no final de contas é o mais importante. Porque nós temos situações, estávamos a falar antes de começar aqui a conversa, o live, de terem novas soluções que surgiram devido à pandemia e que não vão deixar de as ter, vão continuar a tê-las, ou seja, são mais touchpoints que vão ter com o vosso cliente, não é? Se calhar experiências visuais imersivas, realidade aumentada, por exemplo, são coisas que se calhar até então não eram vistas se calhar como uma necessidade ou algo que poderiam implementar, também devido aos custos, hoje em dia também isso evoluiu, a tecnologia, mas se calhar, por exemplo, é mais algo a acrescentar a uma estratégia que por si só, cada vez mais, ela vai-se construindo e reconstruindo, adaptando, nunca é fixa, ou seja, por mais caminho que se defina, não é? Precisamente, desculpa, Catarina, Não, já passo para ti, sim. mas só para complementar a ideia do Hélio, porque efetivamente é isso mesmo, ou seja, o facto de nós conseguirmos medir e de não estarmos ocupados a produzir, permite-nos olhar para o processo e afinal, em determinados momentos, quando as coisas não estão a correr bem, de corrigir determinados processos, alinhar ali um bocadinho
a forma como estamos a comunicar e a chegar às pessoas em determinado momento e estar nessa constante mutação estratégica. Mas força, Catarina, desculpa, interrompi Não o teu faz mal, pensamento. não faz mal. Eu ia dizer que sobre o que estamos a falar um bocadinho da questão do funil e disso também estar claramente ligado à automatização, eu acho que um dos principais desafios para as empresas e até atrevo a dizer para muitos profissionais de marketing, e eu própria também já tive dificuldade, é realmente criarmos um funil que faça sentido e que em cada etapa nós estamos ou seja, perceber o que é que realmente nós estamos a fazer, quem é que nós queremos atingir, o que é que queremos fazer naquela etapa, porque na teoria é muito bonito haver todo aquele início em que há a fase, portanto, do conhecimento, depois, portanto, em que apresentamos a marca, depois começam as interações e depois, à partida, dá-se a compra. Mas isto parece assim, na teoria, parece que é tudo muito rápido, muito fácil. Não é, claramente, e lá está, não é um caminho direito. E agora também uma pergunta o que é, lá está, de que forma é que nós podemos, juntamente com a automatização e depois também com os dados à mistura, como é que nós podemos tornar este funil realista, como é que podemos realmente começar a construí-lo, em cada etapa o que é que nós devemos de fazer, para que depois vá ao encontro daquilo que nós queremos. Certo, e faz todo sentido. O primeiro ponto que eu iria sempre sugerir era garantir de que de uma ponta à outra do processo nós temos tudo traqueado. Ou seja, temos tudo que é links, tudo que é pontos de contacto, tudo que é informações que estamos a colocar do lado do cliente, que conseguimos ter feedback daquilo que está a acontecer. Isto por dois motivos. Primeiro, para conseguirmos compreender se aquilo que estamos a entregar naquela fase é o ajustado, ou seja, se estamos a dar uma informação que ou é técnica demais, ou o cliente ainda não está nessa fase de desenvolvimento para aquela solução, ainda não era o momento certo e estamos a entregar fora de tempo, é importante nós compreendermos que não há interação, que as pessoas não estão a abrir as comunicações, que as pessoas não estão a interagir com as informações que lhes estamos a fazer chegar. E isso vai nos dar o tal ajuste do funil. Quando olhamos para o funil é muito importante porque cada organização, cada negócio específico terá à partida um funil diferente dos outros. Eu não acredito em soluções, digamos, quase chave na mão para todas as organizações. Fórmulas mágicas, não é? Fórmulas mágicas. Exatamente, eu não acredito. Tipicamente, a construção do funil de um processo, e falo obviamente daquilo que é a nossa experiência, tem por base são aqueles pontos críticos facilmente reconhecíveis que nós conseguimos identificar que o cliente, quando passa para a outra etapa, por exemplo, quando passamos de uma fase, vamos imaginar, de uma aproximação fria, não é? Para uma prospecção, em que nós estamos a fazer alguns contactos, a tentar chegar por vários canais àquilo que são empresas que são estratégicas para nós. Vamos imaginar que estamos neste cenário. Para mim, uma conversão para passar para outra etapa do funil seria uma eventual manifestação de interesse para uma reunião, para este processo específico. Ou seja, eu tenho um conjunto de contactos, sejam 5, 10, 15, 20, até conseguir uma conversão. E isto é como vai dar dados suficientes, ou seja, porquê? Porque eu depois vou conseguir compreender quanto tempo é que eu estou a demorar a ter uma conversão desde o primeiro contacto, qual é o número médio de touchpoints que eu tenho que ter com um contacto daquela área de negócio específica ou com um determinado perfil para conseguir uma conversão, ou se de todo até estou a apontar direções para um perfil que tem zero fit com aquilo que eu estou à procura e que tenho zero conversões no final do meu período de análise. Ou seja, recapitulando, ter tudo rastreado para conseguir que nós tirarmos informação do nosso processo e saber perfeitamente, de forma indubitável, o que é para mim uma conversão. Ou seja, a partir de que momento é que eu passo para a outra etapa do funil. Não deixar que seja muito bonito nós olharmos para números de conversão extremamente elevados, mas que depois dizemos assim, mas esta empresa tem interesse ou ainda não tem? Pois. Exato. E depois também aquela questão de fazer gráficos bonitos e tal e coisa, não é? E estamos aqui a falar de funil e lembrei-me de duas coisas. Uma delas está a ser comentada aqui nos comentários, que é o e-mail. No meio disto tudo, e vou associar o e-mail ao conteúdo e à automação. Como é que estas três coisas coabitam neste processo de automação de marketing em termos de conteúdo, obviamente, não é? Aos fluxos, já há aqui estas diferentes fases do funil, etc. Como é que as três se relacionam aqui no processo?
Obviamente também vai sempre depender, na minha perspectiva, da área de negócio que estamos a falar. Porque vamos falar da Brasimar, vamos falar da Brasimar, se quiseres, exatamente, se quiseres falar, revelar. Claro que sim, claro que sim. Eu gosto sempre de fazer ressalva porque muitas vezes as pessoas olham para isso como uma forma mágica, fórmula mágica de fazer e de sentir que o marketing deve ser feito desta maneira, e eu não concordo nada com fórmulas mágicas. No nosso caso, e como eu tive a oportunidade de partilhar, o e-mail continua a ser uma chave básica da nossa comunicação. Isto porquê? Porque nós estamos muitas das vezes a comunicar com pessoas que ou estão a projetar ou estão a dar seguimento a processos no seu computador e que utilizam como uma ferramenta de trabalho a sua caixa de e-mail para organizar a informação, para organizar as suas equipas, para distribuir a sua informação. Então, obviamente, a caixa de e-mail do meu cliente há de ser um instrumento privilegiado, porque ele tem aquilo aberto durante o seu período de trabalho horário. Como ele tem a caixa de e-mail aberta durante as 8 horas de trabalho, eu vou privilegiar esse meio. Porquê? Porque é aquele que me traz mais conversão neste momento. Todavia... E toda a gente sabe usar, não é? Quer dizer, não há aqui ciência nenhuma, toda a gente sabe manusear um e-mail, não é? E agir em conformidade. Sim. Todavia acredito, e temos cada vez mais evidências disso nas nossas estratégias, em que uma estratégia utilizando um só canal há de ser uma estratégia falhada a médio prazo. Pode ter um impacto significativo num curto prazo, pode resultar bem, mas nós não vamos conseguir, vamos esgotar as nossas hipóteses. Então, cada vez mais, o nosso foco está focar-nos no conteúdo, que este seja relevante para entregar e distribuí-lo de forma criteriosa por aquilo que são os nossos targets ao longo do tempo. Ou seja, ir distribuindo em diversos canais, de diversas formas, conseguindo complementar uma estratégia. Por exemplo, nós produzimos o nosso formato físico, onde juntamos grande parte da nossa produção sobre os novos produtos, quais são as novidades que estão, e depois desmembramos esse conteúdo e reutilizamos, seja por automações que vão decorrendo em journeys alongadas para mandar essa informação para clientes que já tiveram uma determinada interação com um conteúdo da mesma marca ou com um conteúdo do mesmo segmento que estamos a tentar promover. Fazemos o reforço através das redes sociais, campanhas Google Ads que vêm de alguma forma também reforçar uma informação que eventualmente ele já pode ter tido contacto com. Ou seja, o mais importante não é propriamente nem o canal, nem a ferramenta. Nós temos esse foco bem claro do que é que nós queremos oferecer. E depois começar a complementar sem que se ache que o cliente vai estar durante 24 horas a olhar para aquilo que é o nosso produto ou a nossa realidade. Não podemos ter essa percepção porque não vai acontecer. Olha, por curiosidade, porque eu tenho alguns clientes também B2B e às vezes também gostamos de testar certos meios, certos canais e arriscámos, num cliente arriscámos a usar o WhatsApp e com resultados interessantes na perspectiva de concretizar negócios com pessoas de topo, diretores e não só, através do WhatsApp, enviar catálogo em formato PDF e formalizar ali, obviamente, depois, aliás, a encomenda depois é formalizada pelos canais normais, mas o negócio é feito via todo ele por WhatsApp. Vocês já testaram isso ou não? O que é que tu achas sobre isso? Sim, sem dúvida. Acaba por ser uma consequência da disponibilidade imediata que é exigida, principalmente até na nossa abordagem mais internacional. Ou seja, nós sabemos que quanto mais a distância física, a velocidade tem um fator crítico. Ou seja, se nós estamos longe do cliente, ele vai valorizar ainda mais a velocidade de resposta, a capacidade que nós temos de agilizar processos. Dessa forma, o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, tal como tantas outras. Por exemplo, eu no meu telemóvel tenho o meu WhatsApp pessoal e o WhatsApp profissional e tenho essas duas contas configuradas e que serve não só para clientes, como para fornecedores, para conseguir agilizar processos. Ou seja, não temos uma estratégia nem de marketing, nem de vendas assente em cima dessa plataforma ou desse canal. Colocamos isso como mais uma forma do cliente se sentir à vontade para chegar até nós. Ou seja, de conseguirmos agilizar um determinado processo que para ele vai ser urgente e que ele sabe que tem ali à mão um canal direto
para conseguir chegar, com todos os problemas que isto traz, não é? Porque sabemos que tudo o que é imediato, tudo o que é urgente, e urgências estão sempre a acontecer em todo, e a percepção de urgência depende de pessoa para pessoa. Exatamente. Vai fazer com que, muitas das vezes, se criem situações de disponibilidade que não consegue ser dada como gostaríamos. Mas é, sem dúvida, uma ferramenta de trabalho potente que temos nos nossos telemóveis hoje em dia para garantir uma maior proximidade. E mais uma daquelas que toda a gente sabe usar, e em Portugal está das plataformas de mensagens instantâneas é mais utilizada, salvo erro, e lá fora já é utilizada há muito tempo e muitos, já em muitos países nem pedem o contato telefónico, qual é o teu WhatsApp, etc. E acho que, sem dúvida, pelo menos testar se funciona ou não, depois isso já é uma otimização e uma análise que tem que ser feita, não é? Ias dizer alguma coisa, Catarina? O WhatsApp, eu acho que para começar, acho que é um canal que tem muito potencial, e também acho que falamos um bocadinho da questão das marcas de estarem presentes nos canais, e acredito que vocês concordem comigo que é a questão de também ter cuidado nos canais que estão presentes, porque o que se assistiu um bocadinho, algumas marcas, por exemplo, com a questão da pandemia, o TikTok ganhou muita notoriedade, via-se muitas marcas caírem para o TikTok e poderia não fazer muito sentido para essas marcas, ou estarem para outras redes sociais, ou seja, haver-se um certo cuidado com isso, mas eu acredito que o WhatsApp tem um grande potencial, porque acho que é um canal que, lá está, como eu disse, a questão da proximidade, da conveniência, é muito mais fácil mandar uma mensagem do que estar mesmo, apesar de no telemóvel ser cada vez mais rápido e fácil, mas lá está, o WhatsApp é instantâneo, é top of mind, não é? Para comunicar com alguém. E outra-me a dizer que, sinceramente, um dos grandes exemplos de um mercado que domina muito, muito bem o WhatsApp é, por exemplo, as rádios. Ou seja, elas conseguem ter a capacidade de estar numa emissão e ter a capacidade de interagir ao mesmo tempo com muitas pessoas que mandam para lá mensagens, áudios, e é incrível também perceber como é que há esse engagement. Ou seja, é mesmo um canal que se destaca por essa espontaneidade, que as pessoas gostam, ou seja, ao mesmo tempo confiam e sentem-se à vontade para partilhar. Agora, é evidente que para fechar uma compra, para fazer um pagamento, por WhatsApp, eu diria que não é um canal de todo credível, não é? Ainda, para certos públicos. Para certos públicos, mas lá está, para ter este tipo de relacionamento com as pessoas, acho que faz todo sentido, e se houver espaço isto vai para as tudo marcas... depender. Isto é tudo uma questão de estratégia, ponto. A estratégia é que vai definir o que é que tu usas. Tu falaste do TikTok e isso aqui fugindo, e TikTok fugindo, não, também abordando a questão do B2B. Obviamente que muitas empresas foram, sem qualquer tipo de estratégia, foram para o TikTok só porque sim, porque era moda, mas aquelas empresas que nós víamos e que trabalham B2B e que estavam no TikTok, isso é estratégia. Temos que pensar que muitas vezes as empresas também têm um ciclo, um período em termos de clientes que, ok, eu tenho que fazer aqui, começar a fazer, a semear os futuros clientes da manhã, não é? A prepará-los, porque a Galp, por exemplo, porque é que a Galp andou no TikTok? Okay? Porque é que a Galp investe em festivais, não é? E não é assim tão pouco. Porque está a preparar o seu público da manhã, porque não é? Isto são ciclos, mas acima de tudo estratégia, que acho que é aquela questão que muitas vezes se esquece, olha-se para os meios, como o Hugo aqui já referiu nesta conversa, e não se olha tanto para a estratégia, aliás, pode haver nem estratégia muitas vezes, e vamos atrás de modas, o que não pode acontecer. Mas na verdade o WhatsApp é uma ferramenta fácil de utilizar, porque toda a gente... Um e-mail pode ficar perdido no meio de tantos e-mails. Um WhatsApp, as pessoas, regra geral, é mais fácil de o verem. Por isso, tem essa questão também. E hoje em dia, por exemplo, com o WhatsApp Business, e provavelmente é isso que vocês usam na Bresimar também, é a questão de tu podes partilhar um catálogo. Ok? Tu podes partilhar várias informações que não é possível através do WhatsApp normal, e já por si só já transforma esse canal de uma forma mais profissional. E, entretanto, há de poder fazer uma compra direta para aqueles que fazem sentido. Portanto, nós assistimos aqui a uma evolução das plataformas, elas estão, principalmente então as redes sociais, elas estão a evoluir todos os dias, há novidades, e às vezes até é difícil acompanhar toda esta aceleração.
Em relação aqui, só para terminar esta parte da automação, depois queria então que tu dissesses, de uma forma geral, quais são os passos que as empresas devem adotar para implementar um sistema de automação. Queria aqui referir, em relação ao ROI, o Return of Investment, obviamente que a automação de todos os processos vai permitir ter uma noção melhor daquilo que é o retorno de investimento, porque há investimentos que são feitos em Google, em publicidade online, de uma forma geral, ok? Por exemplo, ou email marketing e etc. Obviamente não estou a falar do final do ano, ver qual foi o lucro efetivo, ok? A liquidez da empresa, estou a falar do retorno de investimento dos vários investimentos que vocês vão fazendo no marketing. Como é que a automação permite que haja também uma maior assertividade no cálculo desse valor? Enquanto base estratégica, porquê? Porque nós colocamos a necessidade de automação no centro de uma nova estratégia, ou seja, conseguir de alguma forma eliminar ineficiências, ganhar velocidade, estar a trazer mais informação para dentro de portas para tomar decisões e, fruto disso, acabamos por implementar novas ferramentas que nos dão mais conhecimento sobre o nosso processo. Ou seja, por exemplo, quando falamos de uma ferramenta Visão 360 CRM, e isso vai-nos moldar o processo. No nosso caso, nós que tínhamos uma abordagem não tão à campanha como temos hoje, hoje trabalhamos desta forma, uma abordagem à campanha. Ou seja, temos um conjunto de campanhas dentro do departamento de marketing, um conjunto de projetos que têm por si só, dadas as características também do software, um centro de custos associado. Ou seja, eu consigo compreender o resultado que uma determinada campanha teve, o investimento que fiz nessa mesma campanha e de rapidamente ter esse cálculo em cima da mesa para conseguir compreender quais é que são as campanhas que estão com um desempenho mais eficaz, quais são aquelas que realmente não correram como era expectável e que devemos efetuar alterações, ou do ponto de vista geral, que é algo que eu acho que é essencial nós, departamento de marketing, termos esta percepção, ter o marketing enquanto negócio, não unicamente como um departamento de comunicação, mas centrar o marketing no negócio, de compreender qual é que é a contribuição de marketing, tendo por base a origem que nós temos em leads, em oportunidades, em potenciais negócios que surgem. E esta abordagem centralizada desta forma, de alguma forma, eu posso dizer assim, não é a automação que me dá esse conhecimento sobre o meu retorno no investimento. Eu utilizei a automação como uma forma de implementar uma estratégia por uma necessidade, começámos a crescer no conhecimento que temos dentro da organização e isso permitiu conhecer melhor o meu processo e a performance dele. Acabou por ser uma consequência que é vital para nós conseguirmos ter os nossos departamentos de marketing saudáveis do ponto de vista de negócio, ou seja, sermos necessários, sermos úteis para que a empresa continue a crescer, para que os negócios continuem a surgir e para que nós consigamos sempre compreender como é que nós estamos a acrescentar valor para os nossos clientes. Sim, e perceber que isto também, indo contra todos aqueles clichês ou aquelas formas mágicas que se fala muitas vezes, que o marketing não é uma coisa do momento, não é já, o marketing bem feito é médio e longo prazo, ou seja, para dizer que as estratégias de marketing a médio e longo prazo não devem ser boicotadas, não é? Com aquelas ações que são do momento, são coisas completamente diferentes e que muitas vezes também se misturam em termos de conceito e que são completamente diferentes e têm resultados completamente diferentes para aquilo que é a função do marketing dentro de uma empresa, que é garantir a sustentabilidade do negócio a médio e longo prazo, sempre, não é? Obviamente, garantir com os outros departamentos, não é sozinho, como é óbvio, mas claro que sim, fazendo parte desse processo. Claro que sim. Olha, então vamos ao passo a passo de como criar, vamos criar aqui um guia de como quero iniciar um processo de automação na minha empresa, o que fazer. Queres dar-nos aí então uma ajuda a nós e a quem nos está a ouvir? Claro que sim, então vamos lá implementar um processo. Vamos lá implementar. Muito bem, então o primeiro passo de todos, na minha perspectiva, seria nós identificarmos quais é que são os canais que nós estamos a trabalhar. Há automações bastante simples, digamos assim, ou seja, não temos que implementar um CRM que a partir deste momento
apesar de eu ser extremamente favorável dessa opção, não temos que fazer logo no início. Temos já inúmeras ferramentas gratuitas, por exemplo, que podem automatizar os meus posts de redes sociais, e com isto eu, em vez de estar a produzir ao dia ou à semana, posso estar a fazer já um planeamento mais alargado, e com isto otimizar o meu trabalho, primeiro porque quando estou a produzir ali, estou focado nesta rede e consigo produzir muito mais, otimizando a minha performance, bem como a partir do momento que eu planear o meu mês, o meu trimestre, como for mais útil para a realidade de cada empresa, aquela tarefa, eu já estou liberto da mesma. A única coisa que tenho que fazer é aquilo que nós falámos durante este tempo todo, que é analisar a performance, ver como é que isso está a acontecer. No meu departamento nós temos reuniões de manhã, stand-up meetings curtinhas, onde a cada dia temos uma análise a um canal. Por exemplo, o dia de hoje seria as redes sociais, temos ao canal website, temos aos Google Ads, temos ao funil no final da semana. E implementando um processo de automação, aqui o conselho que eu deixaria seria, efetivamente, seguir esta mesma prática, ou seja, automatizar, deixar esse trabalho adiantado, por exemplo, falando de redes sociais eventualmente, e ter um dia sistemático para análise, para avaliação de indicadores, ter a percepção do que é importante para nós, se é alcance, se é CTR, o que é que realmente é importante na nossa definir as estratégia. métricas que são necessárias para os diferentes canais. Exatamente, e começar a trabalhar muito mais na análise e na definição de ações, tendo por base essa análise. Ou seja, nós estamos com um desvio àquilo que seria a nossa meta, então vamos agora fazer aqui uma alteração. Vamos publicar mais cedo, vamos publicar vídeo ao invés de só uma imagem, vamos publicar um conteúdo que tenha umas dicas para uma determinada implementação. E com isto conseguimos implementar ações com base no conhecimento. Pronto, exatamente. Seria o ponto número 1, então, digamos, o primeiro passo. Pegando num canal, peguei nas redes sociais, mas não seria obrigatoriamente aí. Por exemplo, quando falamos em e-mail marketing, e-mail de prospecção, exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu vou estruturar um conjunto de touchpoints logo ao início, por exemplo, se eu quiser fazer uma prospecção, estruturar um conjunto de touchpoints e vou sistematizar utilizando diversas ferramentas. Mesmo o MailChimp deu uma evolução, apesar de nós na nossa organização já não estarmos a utilizar o MailChimp, apenas para coisas muito pontuais. O MailChimp, eu tenho que admitir que deu um passo muito grande introduzindo algumas automações no seu processo. E é uma ferramenta, eu referi-me ao MailChimp porque do conhecimento que eu tenho, é uma ferramenta intuitiva na sua utilização, ou seja, não requer um grande grau de especialização, e que para negócios mais pequenos ou para uma primeira abordagem neste processo que estamos aqui a montar para a automação, poderia funcionar muito bem. Ou seja, eu definir o que é que eu quero comunicar e com quem é que eu quero comunicar e estabelecer uma automação de vários touchpoints ao longo do tempo. Aí sim, também, se permites, eu já agora tenho que falar do Egoi, porque eu sou adepto do Egoi, porque primeiro é uma plataforma portuguesa, eu também uso MailChimp e alguns clientes, ok? E o Egoi também tem evoluído bastante, felizmente, e hoje em dia é muito mais do que uma simples plataforma de email marketing. E isto é só uma parte, mas só para percebermos que as ferramentas também evoluem e que evoluem para ajudar os negócios. E o Egoi tem também o SMS Marketing, é possível definir automatismos para dias de aniversário, é possível criar aqui, transformar um prospect em cliente ou em lead diretamente para um CRM, através da API. Há aqui várias situações que depois podem ser definidas e por isso é que eu falo do Egoi no sentido, como é português, também é mais fácil às vezes de se trabalhar e também é intuitivo. Desculpa lá esta parte, mas... É extremamente válido porque até já tinha boas referências, apesar de nunca termos utilizado a ferramenta na Bresimar. Foi unicamente, certamente, porque já estávamos servidos e acabou por nunca acontecer. Só complementando então, vamos imaginar que já tínhamos aqui de alguma forma o e-mail pensado, não é? Já conseguimos dominar esta ferramenta. Eu sinto que para nós conseguirmos implementar uma estratégia de automação ou estes passos bem-sucedidos, é muito importante olharmos aquilo que é o target com quem estamos a falar. Ou seja, definirmos claramente
com quem é que nós queremos falar, que tipo de empresas é que são, qual é a sua dimensão, quais são as suas características únicas para que nós consigamos identificar. O enriquecer da base de dados é essencial, porque senão o que vai acontecer é que aquilo que falávamos no início, ser relevante para os nossos clientes, não vai acontecer. Porquê? Porque se eu não os categorizar, se eu não os colocar em pequenos segmentos, eu vou estar mais uma vez a comunicar tudo para todos. E isso não é automação. Isso é aumentar o número de conteúdo que eu estou a produzir e entregar tudo ao mesmo tempo. E nós não queremos isso. E é quase dizer, olha, põe um X na minha marca porque pá, eu sou quase um spammer aqui, não estou sempre a bombardear com informação que tu não queres receber para nada. Precisamente. Ou seja, colocar o esforço necessário, juntar equipas multidisciplinares, equipas comerciais, equipas técnicas para debater esse assunto, trazê-los para dentro de uma sala de reuniões e pôr-nos todos a pensar com quem é que nós queremos trabalhar tipicamente. E muitas vezes quando os negócios já estão ongoing, ou seja, quando não são empresas novas ou startups que estão a começar e que querem estruturar um modelo de negócio totalmente disruptivo, essa informação já existe dentro de portas. Essa informação muitas vezes está perdida no ERP, sobre quem é que são as pessoas que são os nossos decisores, quem é que são aqueles que influenciam estes decisores a efetuar determinadas compras, quem é que são os influenciadores dentro dessas organizações, e nós trazemos isso tudo para a discussão, definirmos muito bem quem é quem, ou seja, eu quero falar com um engenheiro, o engenheiro tem estas características, e colocarmos isto sistematizado, e depois categorizar a minha informação por um grau de relevância e automatizar a entrega. Ou seja, e aí podemos enumerar um conjunto de ferramentas, não é? Como estamos aqui a começar a falar da questão do e-mail, da questão das redes sociais, eventuais campanhas, programar a forma como eu lhe vou entregar. Ou seja, eu já sei o que é relevante, sei com quem é que estou a falar, agora resta-me compreender em que canais é que ele está e tentar chegar até ele, começar a impactá-lo. Alguém que tem uma interação com um conteúdo meu, eu já não vou ter a mesma abordagem com essa pessoa, já vou ter uma abordagem diferenciada. Se for alguém que constantemente tem contacto com o meu conteúdo, então se calhar determinadas informações como já não lhe vou apresentar a Bresimar, já não lhe vou apresentar o nosso portfólio, porque já está bastante familiarizado. E isso permite-nos ser cada vez mais relevantes na forma como estamos a entregar e entregar cada vez mais rápido. E isso remete-nos ao início da conversa, da necessidade de ser ágil, da necessidade de ser relevante, da necessidade de compreender o que é que acrescenta valor para o nosso cliente. Eu não sei, Hélio, se de alguma forma isto faz sentido para aquilo que era o nosso processo de criação do... Sim, para mim faz sentido, não é? Acho que estás aí muito bem, por isso podes continuar, não é? Eu acho que agora podes passar para a fase dos gatilhos, não é? Porque isso estar a falar também tem a ver com os tais gatilhos que se definem, os triggers, não é? Ao longo de toda essa jornada e quando aqueles são ativados, por assim dizer, isso, não é? Isso também temos que os definir. Precisamente falaste aí do engenheiro, por exemplo, tem determinados interesses, gostos, etc. Não é? Há um tipo de gatilho para essa pessoa, depois haverá outros para outro tipo de pessoas, não é? Quer dizer, é assim ou não é? Precisamente. Temos aqui duas abordagens diferenciadas para essa análise. Uma delas é a abordagem comportamental, ou seja, a evidência factual. Eu mando-lhe uma determinada comunicação e ele interagiu ou não com essa comunicação. E se interagiu, em que parte é que interagiu? Clicou sobre a imagem, clicou sobre o vídeo, clicou sobre o link, foi descarregar a brochura, foi descarregar o datasheet. Isso vai-nos moldar a nossa percepção comportamental. Ou seja, o que é relevante para aquele cliente? O que é que lhe vai despertar o clique para ele ter a ação? E ter a informação categorizada é central. Porque se nós não soubermos, dentro daquilo que é o nosso conteúdo vasto, o que é mais relevante para cada uma das áreas, mais uma vez, temos um monte de conteúdo e que vamos querer entregar tudo a toda a gente. E isso é utópico, porque não vai acontecer, porque as pessoas não têm essa disponibilidade, não têm esse interesse. Então, categorizamos a informação e com esses gatilhos, como o Hélio falava bem, esses triggers, vamos compreendendo para aquela pessoa é a informação mais técnica que lhe é relevante. Para o outro, é mais a informação de um case study. Há pessoas que são muito visuais, gostam de ver o produto aplicado e isso vai enriquecer. E nós compreendemos essa parte comportamental. Existe também, numa abordagem muito mais de nós procurarmos, ou seja, não é o cliente a agir, aquilo que são as informações que nós vamos recolhendo para um determinado segmento
e que depois replicamos quando vamos à procura. Ou seja, se eu vou fazer uma campanha nas redes sociais utilizando o LinkedIn, que é extremamente eficaz na sua segmentação, permitam-me que diga, eu vou utilizar a informação que fui recolhendo na minha base de amostra, nos meus clientes, para saber, ok, eu quero comunicar com engenheiros de processo que têm determinadas características e que trabalham em empresas de X dimensão, porque já tenho essa base de amostra. E aí vou já para um caminho diferente. E tens a vantagem do LinkedIn, por exemplo, quando fazes publicidade, tu saberes, ao analisar, tu sabes a empresa que estás a impactar, a função, a pessoa, a função, o cargo, etc. Ou seja, é tudo muito mais... o LinkedIn é muito interessante e ao contrário daquilo que as pessoas pensam, já agora uma à parte, em termos de o LinkedIn, a publicidade, fazer publicidade é caro. É caro, é sempre subjetivo também, depende da nossa área de negócio. Se vendemos equipamento de 100 mil euros, 50 mil euros, se tivermos uma lida a custar 5 euros, não é nada, é 10 euros, ok? Não, a questão é que nós temos que sempre perceber qual é o nosso negócio, qual é a nossa margem, ok? Quais são os custos de marketing associados e se realmente é caro ou não para nós 5 euros como angariação de leads. Mas, efetivamente, eu acho que o LinkedIn Ads é muito pouco utilizado por causa disso e erradamente, na minha opinião. Claro. Até porque, desculpa só mais uma parte, em termos de remarketing, acho que funciona muito bem. Não é? Tu podes impactar as pessoas que visitam o teu website, por exemplo, e criares ali uma lista de remarketing e tem resultados muito interessantes, de uma forma geral. Sim, eu acrescentava só uma coisa que foi bastante interessante que partilhaste, Hélio, em questão da percepção de se um investimento é caro ou não, do ponto de vista de LinkedIn é caro ou não é. Eu acho que é muito importante em qualquer estratégia ter em mente dois valores, dois KPIs. O primeiro, do custo de aquisição de cliente. Ou seja, quanto é que ele nos está a custar a angariar? Ou seja, quanto é que estou a gastar em média para uma aquisição de um cliente? Que esforço de marketing é que eu tenho que fazer? Porque, em grande parte das vezes, e certamente vão concordar comigo, nós não estamos a angariar um cliente com um touchpoint. Ou seja, é muito difícil nós mandarmos uma comunicação, foi extremamente eficaz e convertemos. Acho que isso é utópico. Não é? Ou seja, nós temos que ter uma percepção do que é que estamos a investir para conseguir angariar. Mas do outro lado, e na minha perspectiva muito mais importante, temos que saber quanto é que nos vale um cliente ao longo da sua jornada de compra, seja esta muito longa, como é o caso das nossas abordagens industriais, nesse conceito mais até de parceria, em que muitas das vezes a aquisição de um cliente depois se mantém ao longo dos anos. Mas nós conseguimos compreender quanto é que nos está a rentabilizar uma conta de um cliente, ajuda-nos a contextualizar se 5 euros, 20 euros, 30 euros, 100 euros por um clique é ou não uma coisa que é aceitável para a minha estratégia, porque pode efetivamente ser. Quando nós viramos a nossa abordagem ao contrário e nós dizemos assim, eu preciso de angariar uma conta, e uma conta para mim tem um valor X. Ok, então eu estou disposto, com a engenharia inversa, a fazer o meu cálculo para conseguir, nos diversos touchpoints, pagar até um determinado valor para angariar um contacto que para mim é estratégico. E isso, lá está, mais uma vez, nós muitas vezes falamos aqui de automação e eu não quero de todo que a automação seja o centro da questão. Acho que a estratégia que nós colocamos vai levar a que a automação seja uma consequência das nossas ações. Sim, isso tem que ser o foco aqui, o que unifica todo o processo é a estratégia e é aquilo que diferencia as marcas, não é usarem as mesmas ferramentas que estão disponíveis para todas as marcas, não é? Isso é muito relevante e estavas a falar nessa questão do 100 euros o clique e por aí adiante. Eu estou-me a lembrar, eu já trabalhei um cliente que era concorrente da Salesforce, por exemplo, e a palavra-chave Salesforce no Google Ads, por exemplo, ela custava o clique no leilão mais alto de quase 200 euros, ok? E é incrível, mas também se fizermos o exercício de procurarmos ferramentas de automação no Google, vamos ver uma quantidade enorme de marcas a investir em publicidade. Portanto, é um negócio rentável, ok? Porque quem paga isso por um clique é um negócio rentável, mas nós temos que ter essa percepção, como é óbvio, não é ficar logo assustado, como estavas a dizer, essa questão do valor, isto é sempre muito subjetivo e temos de ter várias KPIs em consideração, e isto é um processo, ok?
E porque depois, no vosso caso, no caso de quem vende, que é concorrente à Salesforce, além da plataforma, depois é um serviço que pode vir associado e daí também originar mais longevidade do próprio cliente e pronto, é um todo que tem que ser analisado. Mas pronto, interrompi-te o raciocínio, podes continuar aí com o teu processo de implementação da automação. Não, eu também, assim, de certa forma, o que eu sinto é que cada caso é sempre um caso. Ou seja, nós, quando falamos de automação, ou quando falamos de processos, ou quando falamos de canais, ou de ferramentas, é muito difícil nós conseguirmos abranger tudo aquilo que muitas vezes as pessoas que certamente nos estão a ouvir estão com um caderno e querem tomar nota do nome daquela ferramenta que vai fazer magia no seu processo ou daquela abordagem que eles não estavam a ver. A minha sugestão sempre é tentar conhecer ao máximo e investir naquilo que traz informação do cliente. Ou seja, que vos vai permitir conhecer um bocadinho melhor a realidade do cliente e o que é que ele está a valorizar. E tudo o que vos traga essa informação, esses dados para dentro de portas, é um investimento seguro que se pode fazer em marketing. Porquê? Porque vai ser em cima disso que nós vamos definir as nossas ações. E as nossas ações não são nada mais, nada menos do que responder àquilo que nos estão a colocar como desafio. Ou seja, se um determinado cliente tem uma necessidade específica, seja ela de que âmbito for, do ponto de vista mais técnico, ou do ponto de vista até de mais de gestão, não é? De um gestor que tem que ter a rentabilidade do seu negócio, de o manter competitivo, e nós compreendermos essas dores, esses problemas que eles têm no seu dia-a-dia e conseguirmos concretizá-los do ponto de vista de dados, ou seja, conseguir compreender o que é que realmente está a preocupar aquela pessoa, isso vai fazer com que eu consiga fazer um efeito contrário do ponto de vista da minha comunicação. Ou seja, estruturar a minha estratégia toda para dar resposta àquilo que são os problemas sentidos por essa pessoa. E isso vai fazer com que exista um fit. Ou seja, aquela pessoa tem um determinado problema, falávamos há um bocadinho da gestão, de manter as suas empresas competitivas, de manter os negócios numa cadência que permita o crescimento da empresa. E se nós compreendermos isso, e se compreendermos qual é que é o nosso papel aí no meio, vamos conseguir responder efetivamente a essa dor, a esse problema, aquilo que tira, digamos, o sono quando essa pessoa vai para casa, e vamos estar totalmente alinhados, vamos estar a entregar valor que vai responder àquilo que é a sua necessidade, com os dados que a Catarina também pode acrescentar, certamente. Mas é muito isso. Acredito efetivamente que depois de nós conseguirmos compreender isto nos nossos clientes, o definir de ações e a escolha dos canais vai se tornar logo muito mais clara. E a escolha da ferramenta para automatizar estes processos é por si só uma escolha de, ok, esta é a minha realidade, esta é a dimensão do meu mercado, esta é a dimensão daquilo que eu quero fazer e a ferramenta que dá a melhor resposta é esta. E escolher a ferramenta que faz a automação desse processo e que recolhe dados. Tudo o resto é nós focarmos na atenção ao cliente, focarmos em querer ouvir e recolher informação e estarmos dispostos a investir tempo a analisar, até conseguirmos compreender o motivo de uma determinada ação não ter corrido tão bem ou de um determinado cliente não ter tanto interesse em trabalhar connosco neste momento, só com análise, com informação concreta, com dados estruturados e conhecidos da nossa parte, evitando, acima de tudo, na segmentação, em todas as partes, aquilo que é dados que possam ser enviesados, ou seja, que possam ser condicionados pela minha percepção. Por exemplo, relatórios de uma equipa a dizer, eu acho que o cliente está muito satisfeito. Pode ser extremamente enviesado. Nós temos que ir mais fundo do que isso. Não nos devemos ficar pela percepção de um relatório ou a percepção de uma equipa. Tentar ir mais fundo, tentar analisar a segunda, a terceira, a quarta vez, até conseguirmos chegar efetivamente à causa do insucesso de uma ação para conseguir apontar as baterias e as forças e os recursos para o nosso sucesso. Sim, na verdade é isso. E pronto, eu acho que está tudo dito em relação a esta questão da automação. Não acrescentaria mais nada. Também já passamos aqui a nossa hora. Mas pronto, é sinal que a conversa também estava a ser interessante
e eu ficava aqui a falar mais um bocadinho, até porque também não tenho nada que fazer agora a seguir, por isso estou a brincar. Ora bem, nós também fomos respondendo aqui algumas solicitações que foram escritas, por isso, só aqui o Rafael diz que em termos de acompanhamento e de resolução de problemas a super eficaz do WhatsApp, sinto isso enquanto cliente, ok, muito bem. Eu acho o belo início de uma frase, ok, pronto. Eu acho que também, pronto, está na altura de ficarmos por aqui e pronto, agradecer aqui ao Hugo pela disponibilidade em estar connosco e em partilhar a sua experiência e o seu conhecimento, principalmente numa altura destas, sempre de muito trabalho, uma reta final de um ano é sempre crucial, não só para objetivos que têm que ser alcançados, não é? Como já a preparar o novo ano e pronto, que se avizinha também para todos, de certa forma, desafiante, com novos desafios, é? Em termos tecnológicos, de utilização, etc. Sem dúvida, mas da mesma maneira que nós achamos isto para os nossos clientes, a perspectiva é sempre de partilha e sempre que for essa a palavra, eu acho que nós temos que encontrar tempo para o fazer, porque só a partilhar é que nós também podemos ouvir diferentes opiniões, tentar perceber diferentes pontos de vista e é por isso que para partilhar temos sempre que investir. E eu estarei também sempre disponível para o fazer e é sempre um gosto e agradeço imenso a oportunidade. Pronto, e já sabes que poderá vir um seguinte desafio depois deste, do We Love Marketing, há aí mais um desafio que depois temos que falar. Catarina, olha, muito obrigado também. Obrigada eu pelo pela convite. tua presença, ok? E pronto, espero que saias desta conversa com um bocadinho mais de conhecimento, porque Claro que sim. faz todo sentido para a tua empresa onde trabalhas e aquilo que tu fazes diariamente, por isso, olha, mais uma vez obrigado. E a todos os que estão do lado de lá, do ecrã também, porque isto agora é assim, novos tempos, é tudo aos quadradinhos. Obrigado pelo vosso tempo e espero que tenham gostado desta conversa e pronto, marcamos encontro na próxima quinta-feira e já agora relembro que nós também temos um podcast. Amanhã este episódio estará disponível no podcast também, por isso, se gostarem de áudio, é quase como na rádio comercial, passa para a publicidade, na casa, no carro, em todo lado, podem ouvir o nosso podcast, ok? Muito obrigado então, uma boa noite e tudo a correr bem para vocês. Obrigada.